Olá, aqui é Rodrigo começando um episódio desafiador do Codebook. E o desafio foi proposto pelo Marcos Souza e pela Josemara, que pediram que eu fizesse um vídeo sobre um dos grandes clássicos da literatura russa, que na tradução brasileira que eu tenho aqui é Memórias do Subsolo, de Dostoiévski. Desafio aceito, eu fiz questão de reler um livro que havia me perturbado tempos atrás e que me sacudiu novamente, com a diferença que dessa vez eu acho que eu fiz uma leitura muito mais atenta e produtiva. Obrigado a eles que me incentivaram a mergulhar novamente nesse abismo literário. Então vamos lá, primeiro falar do contexto desse livro que ajuda a gente a entender a obra. Ele foi publicado em 1864, período que precedia a Segunda Revolução Industrial, onde o capitalismo ganhava novos contornos, novas invenções tecnológicas, e tudo isso influenciava os costumes e o pensamento daquela época. E em boa parte do livro, Dostoiévski questiona exatamente, digamos assim, essas tendências daquele momento em que vivia. Mas além de questionar os valores daquela época, Memórias do Subsolo continua pertinente até hoje, porque ele fala, na verdade, também de temas universais. Inclusive o subsolo a que ele se refere pode muito bem ser o subsolo da mente, da consciência. E entre as críticas que ele coloca sobre aquele momento, ele fala que, apesar de toda a civilização e de tanto progresso, o ser humano tem uma queda incurável pelo caos. Muita gente acredita que Memórias do Subsolo inaugurou o modernismo. A importância desse livro é tão grande que o filósofo Nietzsche inspirou muitas de suas ideias nele e até revelou em uma carta todo o seu entusiasmo com o texto de Dostoiévski. Os escritos de Freud sobre neurose também tiveram uma mãozinha de Memórias do Subsolo. E Sartre, Camus e o existencialismo como um todo também se influenciaram dessa obra. Memórias do Subsolo é dividido em duas partes. Na primeira delas, a gente vê aquilo que parece uma confissão de um homem de 40 anos e que vive uma vida solitária. É um homem que a gente podia descrever como aquela música Creep do Radiohead, num tempo onde ainda não haviam guitarras. Nessa primeira parte, o narrador se apresenta ao leitor e apresenta também as suas ideias e críticas sobre o mundo que o cerca. Ele é um homem que se mostra totalmente incompatível com o mundo em que vive. Diz que possui uma consciência maior do que o normal, que o impede de acreditar e de ser feliz à maneira que as pessoas comuns são. No fundo, ele não acredita muito no ser humano e nem nele próprio. Além de suas críticas ao belo e sublime, que era uma forma de alfinetar um pensamento em voga naquele momento, o narrador faz várias críticas a temas que podem valer para toda a humanidade. A racionalização do homem, a forma calculista de interpretar o ser humano é uma delas. O narrador não acredita que o ser humano sempre tome atitudes que possam lhe trazer alguma vantagem. Para ele, o ser humano é sim capaz de fazer coisas que no futuro vão prejudicá-lo. E o livro fala muito de como as pessoas são seres paradoxais. Memórias do Subsolo é um livro psicológico antes mesmo da psicologia existir. Por isso, o texto é recheado de contradições. A todo momento, o narrador contradiz aquilo que ele acabou de dizer. O grande Raul Seixas diria que ele é a própria metamorfose ambulante, dizendo sempre o oposto daquilo que disse antes. Ao leitor fica sempre aquela dúvida de saber o quanto da opinião pessoal do Dostoiévski se reflete nas palavras do narrador. O que no fim das contas
não tem muita importância. O que realmente é importante é o fato de que esse livro inaugurou uma nova modalidade literária e revirou a própria obra do Dostoiévski, que mais tarde viria com as pedradas como Crime e Castigo, O Idiota e, um pouco mais tarde ainda, Os Irmãos Karamazov. Na segunda parte do livro, o narrador volta aos seus 24 anos e conta episódios da sua vida que explicam também a sua aversão e a sua crise existencial. Nessa segunda parte, o narrador começa nos contando um dia em que ele recebeu um encontrão, um esbarrão de um oficial na rua e como isso acabou se transformando em uma neurose para ele. Foram dias e dias em que ele passou remoendo aquele episódio que para muita gente seria absolutamente nada. Em seguida, o narrador nos fala de todo o seu esforço para participar de um jantar com amigos de infância que ele odiava e que ele continua odiando. Só que ao mesmo tempo em que ele odeia, ele faz de tudo para ser reconhecido como amigo deles. É uma das formas de mostrar a contradição da personalidade do nosso anti-herói. E o nosso narrador até consegue participar desse jantar, mas é claro que no fim das contas ele enche a cara, acaba estragando tudo e passa a ser ainda mais humilhado pelos seus amigos, que não são exatamente seus amigos. Aí ele sai em busca de vingança, mas completamente bêbado acaba passando a noite num bordel com a única prostituta do lugar. E ao acordar com essa moça, chamada Lisa, ele demonstra um certo afeto por ela, mas ao mesmo tempo a agride com um discurso cheio de moral sobre a vida que a moça escolheu. Embora tudo apontasse para que ela fizesse diferente, no fim das contas, Lisa ainda sai em busca do nosso amigo. E a partir daí, o que eu posso dizer é que vocês não devem esperar um final romântico, nem melodramático no melhor estilo hollywoodiano. Dostoiévski escreveu Memórias do Subsolo para mostrar o lado perverso da humanidade, sem redenção. A redenção ele ia deixar para outros livros que viriam lá na frente, mas isso é assunto para um outro vídeo. Então é isso, espero que eu possa ter ajudado os amigos a enfrentarem o desafio que é ler Memórias do Subsolo e espero também que vocês me ajudem sugerindo novos desafios que eu possa encarar aqui. Enquanto isso, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ou não curtam, não comentem, ou xinguem, porque afinal de contas, o ser humano é um bicho estranho mesmo. Valeu e até a próxima!